pessoal, aqui é o professor Wander, professor de Geografia do 8º ano. Então vamos falar um pouquinho hoje, dando continuidade no nosso processo de revisão, vamos falar um pouquinho sobre o espaço geográfico e o território brasileiro, certo? Importante lembrar que no território brasileiro ele foi descoberto pelos portugueses aí em 1500, tá ok? Isso é importante lembrar. Nós não podemos deixar de falar que o nosso território ele já tinham pessoas, Nós já tínhamos civilizações, que viviam no território onde hoje se localiza o Brasil, certo? Então, toda a civilização que vivia na América antes da chegada dos europeus, nós chamamos de civilizações pré-colombianas, Astecas, Incas e Maias, no caso aqui no Brasil, Tupi, Guarani, Gê, Aruac. Então, são todas civilizações pré-colombianas, pois viviam na América antes da chegada dos europeus. Por isso esse nome pré-colombiana. Antes, colombiana referente a Cristóvão Colombo. Então, civilização pré-colombiana antes da chegada de Colombo, certo? Então já existiam aí civilizações no continente americano e no caso no Brasil. Então essa é alguma das representações que os europeus tinham do nosso continente após o seu primeiro contato, certo? Aí no início do século XVI, a partir de 1500 aí, com o ápice das grandes navegações, os portugueses eles chegaram ao Brasil. A partir do momento que eles chegaram no território brasileiro, eles estabeleceram um processo de colonização, Eles ocuparam o território brasileiro, e começaram a dominar os povos nativos que aqui viviam, tá certo? E começa um processo de dominação territorial realizado pelos europeus, em especial pelos portugueses, aqui no território brasileiro, tá ok? Importante lembrar que o nosso país ele foi uma colônia de exploração. O que era uma colônia de exploração? Onde a metrópole explorava os recursos existentes na colônia para levar para o seu território. Que nem, por exemplo, nós vimos aí que o nosso Brasil foi muito explorado. Em primeiro momento o pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois mineração, depois foi explorado o café, dentre outros recursos foram explorados dentro aí do território brasileiro. E essa exploração ocorria e todos os recursos eram enviados para a colônia. No caso, a colônia, aliás, para a metrópole. O Brasil era a colônia e Portugal era a metrópole. Todos os recursos tirados da colônia iam para a metrópole, que é, no caso, Portugal, tá? Certo? Aqui algumas representações do território brasileiro. Esse foi um dos primeiros mapas, o Terra Brasilis, de 1519. Essa era a representação que eles imaginavam, que era o território brasileiro. Perceba-se que se explora bastante o litoral, Não tinha-se o conhecimento do que tinha na parte oeste, que hoje é o território brasileiro. E aqui, nós temos a divisão onde nós vemos destaque para o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha que corta o território brasileiro. A parte que estava na esquerda pertencia à Espanha e a parte que estava na direita pertencia a Portugal. Mas não se tinha o conhecimento total desse território nesse período, ok? E aqui um mapa das capitanias hereditárias, um dos primeiros processos de regionalização do território brasileiro. Aqui algumas representações cartográficas do Brasil. Esse era o mapa do Brasil no seu período de independência, no Brasil independente, 1822. Perceba-se que ainda não está totalmente completo. E só no início do século XX que o Brasil conseguiu anexar alguns territórios, que é essa parte que está em rosinha aí, ó. Bem no início do século XX, em 1900, com a influência aí do Barão de Rio Branco, processo de diplomacia, o Brasil consegue anexar esses demais territórios para poder concluir o seu território total, o que hoje é o território brasileiro. Perceba-se que temos diferenças entre um mapa e o outro mapa. Hoje esse é o território brasileiro, a representação do território brasileiro, onde temos todos os estados mais o Distrito Federal. Tá ok? Esse é o Brasil na nossa atualidade.
Importante lembrar que o Brasil, né, sofreu várias alterações quando ele formou seu território total, ele sofreu várias alterações com relação a estados, surgimento de estados e tudo mais, tá? Localização do Brasil. O Brasil faz limite com a maior parte dos países da América do Sul. Como nós vimos na atividade anterior, o Brasil é um país americano, se situa exclusivamente na América do Sul, certo? Só 2 países que não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul, que é o caso do Chile e o caso do Equador. Fica bem evidente no mapa, o Equador e Chile não fazem fronteiras com o território brasileiro, tá? A maior parte do território brasileiro se localiza na zona tropical. O que é a zona tropical? Que ela está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, toda essa faixa aí é chamada de zona tropical. E na zona tropical, uma característica forte dela é a incidência de raios solares, né? É uma área quente, né? Com temperaturas médias altas, né? A temperatura média da região tropical ela é alta, é um lugar muito quente. Por isso que nós sempre falamos que o Brasil é um país tropical, certo? Importante lembrar também que o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Eu tenho o meridiano de Greenwich, ó. E o Brasil está totalmente a oeste, né? Totalmente do lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Então, por isso que nós dizemos que o Brasil é um país ocidental, porque ele está no ocidente, está no hemisfério ocidental. E grande parte do território brasileiro está no hemisfério sul. E tem uma pequena parcela do território brasileiro que pertence ao hemisfério norte, tá? Então, se eu perguntar, o Brasil pertence ao hemisfério sul? Só o hemisfério sul não, ele pertence à maior parte do território brasileiro. Está no hemisfério sul e uma pequena parte está no hemisfério norte, tá ok? Que nós temos aí os pontos extremos do Brasil, certo? O Brasil tem seus pontos extremos, né? Ponta dos Seixas, Arroio Chuí, nascente do rio Anã, certo? Nascente do rio Moá. Esses são os pontos extremos. O que é um ponto extremo? Um ponto que está mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais a oeste no território do Brasil. Só lembrando que o Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados, né? O Brasil é o 5º país mais extenso do planeta, né? Ele é o 5º país mais extenso. Primeiro, a Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. E quinto, o Brasil. Aqui a gente fala um pouco sobre a divisão regional. O nosso país ele foi dividido aí em 5 grandes regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como nós vimos na atividade passada, certo? Mas nem sempre foi essa divisão. Aqui eu tenho mapas antigos de 1940 e 1970, onde mostram quais eram essas subdivisões do território brasileiro, certo? Teve período que o Brasil teve 1, 2, 3, 5, 6 regiões até, certo? Aqui tem alguns dos mapas, os mais influentes. Percebam que a configuração, até chegar no período que estamos, ela mudou bastante. Esses 3 mapas, eles mostram isso pra gente, certo? A regionalização do espaço geográfico leva em conta características naturais, características históricas ou sociais e serve também para organizar e administrar um território. Então, regionalizar não é simplesmente falar que um lugar está numa região e pronto. O processo de regionalização ele é muito importante. Por que é importante regionalizar? Para organizar de acordo com características semelhantes e, a partir disso, ajudar no processo de governabilidade. Então, por exemplo, a região norte do Brasil está precisando de mais recursos. A região norte do Brasil, a região nordeste do Brasil tem por característica o calor. Então, são alguns exemplos. Então, esse agrupamento ele ajuda na governabilidade e também para que a gente possa distinguir algumas características gerais, certo? Todos os estados da região norte, nordeste, sul, sudeste são iguais? Não, cada um tem sua característica singular, mas o que acontece? Eles possuem um grupo de característica que é semelhante para cada agrupamento. Por isso que é importante regionalizar, para que se possa saber, por exemplo, no que investir naquela região,
possa saber no que o governo pode tomar medidas para dar um suporte àquele espaço. Cada região apresenta características culturais e naturais que podem torná-la diferentes ou semelhantes a outras regiões. Então, o processo de regionalização ele tem por característica aspectos naturais e culturais, onde esse agrupamento ocorre a partir da semelhança desses aspectos sobre aquele determinado grupo de estados, no caso. Então vamos falar um pouco, por exemplo, do Brasil. O Brasil tem 5 agrupamentos hoje, né, levando em conta a região oficial do IBGE. O Brasil tem outras formas de regionalização, mas a mais utilizada é essa regionalização do IBGE, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar uma outra forma de regionalização que é muito conhecida, que se chama regiões geoeconômicas, tá? Regiões geoeconômicas ou complexos regionais. A delimitação das regiões feita pelos limites dos estados é administrativa. Assim, criou-se a regionalização por complexos regionais ou regiões geoeconômicas, nas quais são considerados os processos históricos de formação do território em associação com aspectos naturais, principalmente os aspectos econômicos. Então, a região geoeconômica leva em consideração, além dos aspectos naturais, leva em consideração também os aspectos econômicos. E um fator bem interessante, quando se divide em regiões geoeconômicas, o território ele não segue, né, a divisão administrativa de estado. Perceba Minas Gerais. Minas Gerais, por exemplo, ela pertence a 2 regiões geoeconômicas, que seria a região Centro-Sul e a região Nordeste. A gente percebe que o Maranhão também passa pelo mesmo processo, tá? Então, a divisão regional, divisão geoeconômica, organiza o Brasil em 3 grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, onde leva em consideração a produção. Por exemplo, a região da Amazônia se caracteriza pelas atividades agrícolas, em especial o extrativismo, certo? A região geoeconômica do Nordeste se caracteriza por ser uma região tradicional que perdeu muito espaço com o passar dos séculos, né? Perdeu espaço econômico, onde se recomeça a se industrializar e tem como característica também a agricultura, né? Plantio de cana, plantio de café. Então, uma região que perdeu muito, né? Uma região tradicional que acabou perdendo muito espaço devido ao grande crescimento da região Centro-Sul, que se caracteriza pelas grandes indústrias. Importante lembrar que o Nordeste vem ganhando uma força, né, no processo de industrialização novamente, né? Então é uma região que vem crescendo nos últimos anos. Mas a região que se caracteriza pela industrialização, grandes serviços, terceirização de produção, é a região Centro-Sul, onde tem São Paulo, a região Sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio. Então é uma região muito produtiva no sentido da indústria, né? Muita produção industrial. Então você vê que são 3 características diferentes nesse processo, tá ok? A diversidade natural e social das paisagens brasileiras. O Brasil apresenta enorme diversidade de paisagens naturais, certo? Com diversos tipos de vegetação, climas, relevos e formações aí. Ao mesmo tempo, também possui desigualdades sociais e uma diversidade muito grande de contextos e paisagens sociais, que possuem relação íntima com o quadro natural. Certo? Então, voltando lá, ó, a gente vê aqui uma foto praticamente do Pantanal e uma foto aí de uma cidade de São Paulo. A gente vê o contraste. Tudo isso é território brasileiro. Então, por isso que nós dizemos, né, muita gente fala, porque o Brasil é um país de dimensões continentais? Porque o Brasil é tão grande que ele poderia suportar, por exemplo, poderia ser um continente se ele fosse dividido. Se você pegar a maioria dos países da Europa, você consegue colocar dentro do território brasileiro, né? Levando em consideração o tamanho do território brasileiro. Por isso dizemos que o Brasil é um país continental, porque é um país de dimensões continentais, porque ele é muito grande, ele é muito extenso, tendo diversas paisagens, diversas características e também temos grande desigualdade social dentro do território brasileiro.
Como podemos ver nas imagens abaixo, a sociedade brasileira se adapta a diversas formações naturais, criando diferentes paisagens por meio do desenvolvimento de atividades urbanas, rurais e também do turismo ecológico. Então, a gente vê, né, atividades urbanas como comércio, industrialização, nós temos muita atividade rural, principalmente na região centro-oeste, além do turismo, que é uma grande influência no território brasileiro hoje. As atividades, pessoal, vão ser divididas aí em 2 aulas, tá ok? Então, vocês vão assistir essa aula e ela vai ser a base para vocês realizarem as atividades dessa semana, que vão ser divididas em 2 partes. Então, preste atenção na questão das regiões geoeconômicas, preste atenção no processo de organização do território brasileiro, tá ok? Forte abraço e até a próxima!